Na segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, o Brasil decretou no país estado de emergência zoossanitária por 180 dias, ou seja, 6 meses. A medida foi tomada para conter o avanço do número de casos de influenza aviária, que subiu de 5 para 8. Não foram detectados casos em humanos, mas já identificaram casos em aves silvestres no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nenhum caso foi detectado em granjas. Se inscreva. O estado de emergência dá ao governo mais recursos para atuar na contenção do vírus, evitando sua disseminação. Algumas das medidas que o governo pode tomar são, por exemplo, repassar recursos aos estados, auxiliá-los em eventuais medidas de contenção e também fazer ações integradas entre o Ministério da Agricultura e outras pastas. Segundo o Ministério da Saúde, o fato dos casos não terem atingido a produção comercial mantém o Brasil com o status de livre de influenza aviária. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAF Espírito Santo, e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, CEAPA Rio de Janeiro, no fim de semana, comunicaram que já foram adotadas medidas quanto às novas ocorrências. E além disso, desde a confirmação dos primeiros casos no Espírito Santo, em 15 de maio, esforços de comunicação e vigilância vêm sendo implementados. A transmissão ocorre apenas por contato direto. Consumir carne de aves ou ovos não transmite a doença. O principal meio do humano se infectar com o vírus da influenza aviária é pelo contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. As autoridades recomendam fortemente que, ao detectar aves doentes, não entre em contato com elas, e informe o serviço veterinário ou notifique através do SESBRAVE. Até o sábado, dia 20 de maio, o Ministério da Saúde informou que 33 suspeitos de estarem contaminados com o vírus da influenza aviária, H5N1, no Espírito Santo, testaram negativo. No entanto, outros 2 casos suspeitos seguem em observação. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz, e como ninguém testou positivo, o Brasil continua sem nenhum caso da doença em pessoas. Se após o contato com aves infectadas você apresentar sintomas gripais, procure rapidamente o serviço de saúde, para que sejam adotados os procedimentos de monitoramento e análise laboratorial. A Organização Mundial da Saúde afirma que é incomum a doença se transmitir de humano para humano, mas isso não reduz a importância das ações de prevenção, porque a circulação contínua da doença pode gerar mutações no vírus, tornando-o mais contagioso. E o que é exatamente esse estado de emergência zoossanitária? Esse status é declarado sempre que existe risco de uma doença se propagar rapidamente entre animais. É um jeito do Estado se antecipar a um surto da doença. E por isso, após serem detectados os primeiros casos de gripe aviária, H5N1, no dia 15 de maio de 2023, o Ministério da Agricultura declarou o estado de emergência zoossanitária por 6 meses no Brasil. Mas entenda que a emergência zoossanitária não é um alerta relacionado à saúde humana. Contudo, é importante se prevenir, visto que humanos podem contrair a doença. A gripe aviária é uma doença que se espalha rapidamente entre os animais, por isso é fundamental velocidade nas medidas de combate e prevenção, até para evitar que a doença alcance as granjas, o que obrigaria o sacrifício de todos os animais confinados, e traria escassez de carne de frango e ovos. Se inscreva, isso nos ajuda muito. Também compartilhe, curta e ative as notificações. Empório das Manchetes, informação rápida.